Povo de Deus, você continua na mesma mensagem. Capítulo 16 de Êxodo, no versículo 21 ao versículo 26, agora nós vamos continuar a mensagem novamente. Eles, pois, colhia manhã, cada um conforme ao que podia comer. Por quê? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. E o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrejar pode guardar para vós até amanhã. Versículo 24. E guardaram-o até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro. Era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele, o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tem dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Diz também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado. E Moisés ordenara a Moisés: assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda, e comera os filhos de Israel maná 40 anos, até que entrara em terra habitada. Comera maná até chegar aos termos da terra de Canaã, e um gomer é a 10ª parte do efa. Amém? Vamos fazer o estudo do versículo 21. Portanto, o cristão deve alimentar-se de Cristo cada dia. Nós temos que alimentar de Cristo cada dia das nossas vidas. Meditar nessa palavra. Santificar as nossas vidas para Jesus, né? Estudo o versículo 22. Do 21 ainda. O dia. Lhes permitira recolher o dobro no 6º dia. Porque o maná não
cairia no 7º dia. Isso é estudo do versículo 22. No 23 vai dizer, versículo 23. O dia de repouso aqui reaparece de repente depois de um silêncio de mais de 2000 anos. A redenção já cumprida tipificou a libertação do Egito. O sábado é um presente a Israel. O sábado judaico tinha como propósito servir como uma representação do repouso, que alguém repousou, que alguém recebe quando vem a Cristo. Em outras palavras, Cristo é o cumprimento do sábado. Portanto, esse dia particular não é guardado sobre o novo convênio, como na maneira antiga. Estudo o versículo 24. O maná. A quantidade em dobro do recolhimento da sexta-feira, com o restante para ser usado no sábado. Estudo o versículo 25. O maná. Glória a Deus, aleluia. Agora vai falar o maná. O homem, versículo 27, seu estudo. O homem tem poucas vontades para o repouso de Deus. Sua natureza é má. Ele não pode nem repousar nem trabalhar por Deus. Se Deus lhe disser para fazer o repouso, ele não pode guardá-lo. E se Deus lhe diz que trabalhe, ele não tem vantagem de fazê-lo. Neste capítulo, Israel, pelo menos até certo grau, recusou o sábado como um presente. Em Números, capítulo 15, versículo 15, no 15, o desobedeceu com uma lei. Está lá no Números 15, vamos ver aqui. Pelo menos o versículo, vamos ler aqui de Números. Números 15, ele está falando aqui. 15. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dize-lhes: quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e o Senhor fizeste ofertas, queimada, holocausto, ou sacrifício, para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para o Senhor fazer um cheiro suave de orvalho, de ovelhas orvalho, Quer dizer, essas coisas era para eles fazer, mas tudo que Deus pedia eles não conseguiam, fazer, Estudo o versículo 30. Como já foi do versículo 30, 28, 30 e 29 e 30, Como já foi dito, este dia em particular, o sábado ordenado por Deus para que Israel o guardasse, tinha o propósito de servir como um tipo de Cristo, e o repouso que ele daria ao aceitar a ele. Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre mim meu jugo, aprendei de mim, sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve, Versículo 31, seu estudo. O maná era uma provisão feita para o povo de Deus. Não era um assunto de redenção. Isso se obtém pelo sangue na cruz. E ali somente
o maná tinha como propósito de proclamar a Cristo e seu sustento para os santos e sob uma base diária. O deserto pouco proporcionou e Jeová somente era a sua porção. Para nós, esse maná representa a palavra de Deus. Alimentar da palavra do Senhor todo dia da nossa vida, né? Depois da era cristã. Viver sem murmurações e alimentar da palavra de Deus e santificar as nossas vidas para Jesus, né? 32, o seu estudo. Um recipiente de maná foi guardado como um memorial, preciso da fidelidade de Deus. Enquanto o maná guardado normalmente criava vermes e cheirava mal, o maná registrado aqui nesse versículo seria sustentado pelo poder de Deus durante muitos séculos. Os milagres do passado nunca devem ser esquecidos, e sim relatados repetidas vezes, né? 33 você escuta. Versículo 33 você escuta. O testemunho era os 10 mandamentos, guardados em 2 pranchas de pedra e preservados na arca do concerto. Aqui 35, 16, 35, 36. Assim os filhos de Israel comeram maná por 40 anos até que entrara na terra habitada. Comeram maná até que chegara aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa, né? Está explicando aqui entre essa medida de o gomer é a 10ª parte de um efa, né? Aqui Deus, nós chegamos ao final novamente dessa passagem, né? Deixa eu pegar uma caneta azul aqui. Amanhã nós temos aqui o versículo, o capítulo 17, com 16 versículos. Que Deus toma conta de nós, abençoa o Brasil. O Brasil é uma herança do Senhor Jesus. Que Deus cuide de nós, prospere a grandeza para as nossas vidas, que acompanhamos esse trabalho, iremos acompanhar cada dia neste canal. Que Deus cuide de nós, da nossa saúde, da nossa vida e do nosso Brasil. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre nós, sobre mim, sobre você que está ouvindo e que irá ouvir. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e nos guarda em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramado em nossos corações, desde agora e para todo sempre. Assim seja. Amém e amém. Deus nos guarde. Pai do Senhor, povo de Deus.